Tenho certeza que tem alguém se perguntando, mas Valéria, e para os meninos? Vai ter coleção Chuva de Amor para os meninos? Vai sim, né? Por que não? A gente fez a naninha cheia do arco-íris para a menina e agora a gente vai fazer uma naninha plana para o menino. Só que vocês vai ter matriz para fazer as duas formas, tanto para menino quanto para menina. Vamos fazer a do arco-íris, a plana para o menininho. A gente precisa, são peças opcionais, né? A gente sabe que tem muita mamãe que prefere a naninha plana para usar até como segura-chupeta. Aqui eu recortei a mantinha. Para a mantinha, o que eu usei? Eu cortei 2 recortes de tricoline mesmo, de 25 por 25, dos dois lados é o tricoline. Arredondei 3 cantos e deixei um canto sem arredondar, que foi por onde eu desvirei depois que eu costurei, junto com a fita pompom, o grelô, né? E costurei, desvirei e rebati a costura, deixando a abertura aqui para essa parte pontuda, que é a parte onde a gente vai encaixar a naninha plana. Então, aqui tem 25 por 25, lógico, com a costura ele perde um pouquinho do tamanho, mas o recorte inicial é de 25 por 25. Tô aqui também com uma fita, eu recortei 5,5 de largura por 30. Só que aí, o que a gente vai usar aqui? Isso aqui é somente uma opção de tamanho. Eu utilizei 5,5 por causa que o quê? O meu jacarezinho, e tem vários modelos desse prendedor de jacaré, um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreito, mas esse jacaré que eu tô usando, ele tem 2 centímetros. Então, como ele é frente e verso, o que eu fiz? Eu coloquei 2 centímetros de frente, 2 centímetros de costa, 4 centímetros. O pezinho da minha máquina tem 75 milímetros, né? Ele costura um pouquinho mais de 75 milímetros. Então, eu coloquei mais 1,5 centímetro de pezinho de máquina, para ficar com essa tira com 2 centímetros de largura. Então, você vai ver o jacarezinho que você tem aí e fazer o cálculo para saber que largura final que ele tem que ter aqui. Cortei essa aqui com 30 centímetros, um pouco mais. Essa tira a gente vai colocar aqui na parte da frente, né, na parte de baixo. Depois a gente vai prender aqui um botãozinho de tic-tac na parte inferior. E esse aqui, que é um pouquinho menor, se eu não me engano, eu cortei com 8, 9 centímetros. Só que a gente não precisa nem de tudo isso, a gente vai costurar um pouquinho mais pra dentro do bichinho. Esse aqui vai na parte superior, mas é opcional. Posso fazer sem segura-chupeta? Pode fazer, não precisa nem fazer essas tiras. Posso fazer uma manta sem o pompom? Pode fazer. É tudo opcional. Você vai montar aí do jeito que você está acostumado ou do jeito que você quiser montar. O que a gente precisa também, antes de fazer a naninha plana, vai ser também já ter uma coroazinha em aplique pronta. Aqui ela tá com o acabamento dos dois lados, né? Com a cor da linha superior, a mesma da linha inferior. Então, a gente precisa ter a coroazinha pronta. E agora a gente vai para a máquina para fazer, então, a naninha chapada. A naninha de enchimento eu fiz no bastidor 13 por 18 e essa aqui, a plana, a chapadinha, eu vou fazer no bastidor 10 por 10. A primeira etapa aqui, a máquina vai fazer a marcação do arco-íris. Feita a marcação, vocês não reparem essa gambiarrinha aqui não, por causa que eu tirei a coroinha daqui, né, para aproveitar o mesmo bastidor. Fiz uma pequena cirurgia aqui para poder aproveitar essa entretela. Aqui feita a marcação, não sei se vocês vão conseguirem ver por causa da linha tá branca, mas eu vou reforçar aqui com a caneta, que apaga com ferro, para vocês enxergarem. Aqui tá feita a marcação do arco-íris, né? Feita essa marcação, o que a gente vai fazer? Na minha mantinha aqui, eu fiz uma marcação também. Essa matriz do bastidor 10 por 10, ela tem 10 centímetros aqui de largura, na parte inferior do arco-íris. Então, o que eu fiz aqui? Eu marquei uma linha aqui de 10 centímetros. Como que eu fiz isso? Eu fui achando da ponta para cá 7, da ponta para cá 7 centímetros e tracei aqui uma unindo a outra para ficar proporcional o tanto de tecido para os dois lados. Mas vocês vão achar aí 10 centímetros, se for do bastidor 13 por 18, vocês vão achar 13 centímetros, se for da do 14 por 14, vocês vão achar 14 centímetros, e assim vai.
Vou posicionar essa linha que eu marquei aqui sobre essa linha de baixo, a linha inferior do arco-íris, bem na pontinha, alinhar a parte de baixo aqui bem certinho, e vou prender com a fita crepe para manter aqui no lugar certinho. Aqui tá no lugar. Vou prender o outro lado de lá também. E aqui tá no lugar. Opa! Esse é apenas um modo de fazer. Vocês podem cortar um tecido maior, franzir aqui, pode. Vocês podem colocar essa manta um pouco mais para baixo, deixar somente uma pontinha da manta aqui presa na naninha, pode. É tudo questão de jeito, meninas, questão do que vocês querem fazer. Tem várias maneiras de ser feito. Eu tô só mostrando um jeito de se fazer. Vou voltar a máquina pro bastidor e ela vai fazer a fixação, então, dessa parte inferior. Para aproveitar essa fixação que a máquina vai fazer aqui desse tecido, eu vou aproveitar e já vou colocar a minha tira mais larga, mais comprida, aqui no meio certinho, ó. Eu uso a ponta aqui da manta como referência, posiciono aqui no meio e vou prender ela aqui também, para a máquina já fazer também a fixação dela. E agora sim a gente vai para a máquina fixar esses tecidinhos aqui. Fixado então esse tecido, a gente vai recortar esse excesso superior aqui, que ficou para dentro do arco-íris, o excesso tanto do tecido, tanto da fita. Eu esqueci de falar que tem muitas meninas também que utilizam toalhinha de boca mesmo para fazer esse tipo de naninha. Aí elas prendem a beirinha da toalha, uma das beiras superiores da toalha aqui no lugar da mantinha. Dá para fazer também. E no lugar dessa fita, quem faz isso geralmente são as meninas que não costuram, né? E no lugar dessa fita que elas costumam colocar aquele gorgurão, né? O gorgurão mais larguinho de 2, 1,5, 2. Dá super certo também e fica lindo. Vou recortar esse excesso superior, então, aqui do tecido e da fita. E agora, eu vou prender aqui na parte superior o jacaré, seguindo essa tira inferior, mas tomando muito cuidado de manter o jacarezinho afastado o suficiente para que o pezinho da máquina não bata nele. Então, vou colocar aqui mais ou menos com um dedo de distância e vou prender ele aqui no lugar certinho. Tira fixada no lugar certinho, o que eu posso fazer já? Eu vou vir aqui e recortar um pouco do excesso dessa tira, que aqui ela não precisa ficar tão para dentro. E agora a gente já vai vir com a manta, então a gente não vai ter como cortar isso aqui depois. Então a gente já corta o excesso aqui já e já vem com a manta aqui pra gente poder fazer a continuação do bordado. Voltei o bastidor para a máquina, vou posicionar um recorte de manta aqui sobre a marcação do arco-íris. E a máquina vai fazer a fixação dessa manta. Aqui eu tô utilizando a manta R2, mas também pode ser utilizada assim a manta R1. Manta fixada, e aqui também ela já prendeu a fitinha superior. A gente vai vir recortar então o excesso aqui dessa manta com muito cuidado para não cortar nem o tecido, nem a fita de baixo, nem a fita de cima. Cortar somente a manta. Botei o bastidor aqui para a máquina e agora ela vai fazer a marcação da onde a gente vai prender a coroinha, já que a gente já deixou pronto antes de começar o bordado aqui da nuvem. Feita a marcação, vou abaixar o pezinho da agulha e posicionar a coroa, vou posicionar a marcação da coroa sobre a marcação aqui do bastidor. E a máquina vai fazer a fixação dessa coroa.
Aqui foi feita a fixação da coroa depois da manta, mas eu vou corrigir essa matriz para fixar a coroa antes de fixar a manta, tá? Então, essa etapa da coroa vai ser antes da mantinha, antes de poder prender essa mantinha aqui. Mas como aqui é a matriz teste, eu vou recortar aqui esse excesso da coroa, esse excesso que ficou por dentro aqui. A sequência aqui de colocar a coroa antes da manta não vai interferir em nada, tá? O final, a peça final vai ficar a mesma coisa. É só por questão mesmo de deixar a manta por cima, porque como a manta ela é branquinha, não vai ter perigo desse amarelo da coroa fazer sombra ou então interferir na hora lá de fazer o ponto cheio, que a manta vai estar por cima dela. Vamos voltar esse bastidor para a máquina para dar sequência agora. Agora eu vou posicionar um recorte de tecido sobre a manta, que eu tô utilizando o plush, mas como essa mantinha, essa bananinha que não precisa enchimento, que não vai enchimento, não tem necessidade desse tecido ter elasticidade. Então aqui você pode utilizar até mesmo o tricoline. Vou abaixar o pezinho da máquina e ela vai fazer então a fixação desse tecido. Com o tecido fixado, não recortei o excesso dele ainda, mas já prendi aqui o papel nacarado pra gente dar sequência no bordado aqui do arco-íris e do rostinho dele, assim como a gente fez com a naninha de enchimento. Então, é o mesmo processo. A gente põe o papel nacarado e faz todo o bordado. Feito o bordado, então, do rostinho, a gente vai prender na parte inferior do bastidor outro recorte de tecido que eu tô utilizando o plush branco, o mesmo que eu utilizei aqui em cima, e a gente vai voltar o bastidor para a máquina para ele fazer então a fixação desse tecido aqui posterior, que é o tecido de acabamento da parte de trás da nossa naninha chapada. Feita a fixação do tecido da parte de baixo do bastidor, agora sim a gente vai vir recortando todo o excesso de tecido da parte superior e da parte inferior do bastidor. A gente vai voltar o bastidor para a máquina e ela já vai fazer o ponto cheio de acabamento. Feito o ponto cheio de acabamento, nossa naninha já tá finalizada. A gente vai retirar aqui ela do bastidor. A parte de trás dela vai ficar assim, depois a gente vem limpando aqui e selando aqui as laterais com a chama azul do isqueiro. Mas ela ficou assim, com essa fofurinha linda aqui. Olha que coisa mais linda. Olha, aqui a gente vai pôr o biquinho do bebê. E a mamãe já pode carregar a naninha com o paninho já para passear com o bebê onde ela for. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam muitas naninhas por aí.